A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu comecei a compartilhar com vocês que Deus tem uma vida especial para nós, então isso significa que você tem uma vida e um futuro com Cristo. E isto é real. Isto é verdade. Bem, esta é a última parte desta série de ensinos para o nosso programa Fluxos de Cura. Nós temos uma vida em Cristo. Cristianismo não é uma religião. Não deixe que ninguém te engane, te dizendo que o cristianismo é só mais uma religião do mundo. Isso não é verdade. As únicas pessoas que descrevem o cristianismo como uma religião são aquelas que não o entendem. Quando você não entende o cristianismo, acha que é uma religião? Porque todas as coisas exteriores que pessoas religiosas fazem parecem ser consistentes com muitas das coisas exteriores que os cristãos fazem. Por exemplo, na religião, eles oram. Na religião, provavelmente eles têm um livro para que aquela religião possa ler. Eles têm escritos religiosos, rituais, que eles seguem. E no cristianismo, você tem alguns como a Santa Ceia ou o batismo nas águas. Então, sabe, há coisas que são consistentes com a religião que você pode encontrar no cristianismo. E então tudo isso que aparece exteriormente é erradamente considerado quando se vê o cristianismo. Você não pode olhar para um animal e dizer se ele tem 2 mãos e 2 pernas e pode andar, então é um ser humano. Isto não basta. Na verdade, é por esta razão que eles descrevem os gorilas e outros primatas como sendo da família humana. Não temos nenhuma relação com primatas, isso não é verdade? Não acredite neles. Não acredite. Especialmente os que se dizem cientistas, não são cientistas. Qualquer cientista que diga que primatas são da família humana está totalmente errado. Não é um cientista. Todo cientista de verdade descobre algo além de si mesmo. É importante, eu sou um cientista. Se você não sabe. Eu sou um cientista. Você não leu o nome? DSCDD é doutor em ciência e doutor em divindade? Você já viu isso? É isso que significa DSCDD? Sim, porque eu estou na ciência da divindade. Isso é importante. Então, eu trago isso... Entenda por que eu estou mostrando isso. Eu não estou aqui me exibindo, é só para você saber. É só para contextualizar o assunto. Muito obrigado. Obrigado.
Entender a palavra de Deus é importante. Entendê-la. Você não pode viver a vida de Deus a não ser que conheça a vontade dele. E como você vai conhecer a vontade de Deus sem conhecer a palavra dele? A palavra dele é a vontade dele. E a Bíblia já se provou verdade. Vez após outra, não há nenhum documento no mundo que seja mais verdadeiro do que a Bíblia, a palavra de Deus. Já foi provada vez após vez. E hoje mesmo, vamos provar de novo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, veja o que diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ou seja, o que ele fez na época da Bíblia ainda está fazendo. O nome dele continua tendo o mesmo poder. Ele não mudou. A Bíblia diz que qualquer um, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Qualquer um que invocá-lo será salvo. É qualquer um. Não importa o quão ruim seja o seu caso. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocá-lo, ele te ouvirá e te responderá. Sabe, a minha tarefa é muito simples. Tudo que eu tive que fazer nesse fim de semana, e tenho feito desde sexta, é muito simples. Que foi o quê? Apenas falar para você sobre ele. Sobre o plano dele. Esse é todo o meu trabalho. E o seu é ainda mais simples. Apenas crer. Você entende que nenhum de nós tem que fazer um trabalho grandioso para fazer algo acontecer? Tudo que eu tenho que fazer é falar sobre ele, trazer a mensagem dele. E tudo o que você tem que fazer é crer na mensagem dele. E isso é tudo. E se você puder crer, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa. Então, eu não digo que tudo é possível porque tenho vontade. Não, estas são as palavras de Jesus. Jesus disse isso. Tudo é possível. Então, hoje, eu vou continuar falando de onde paramos no último ensino. Eu expliquei para você que ele nos trouxe uma vida de glória. E é verdade. E esta vida de glória é para agora. Nem todo mundo entende isso. De fato, um monte de cristãos, um monte de bons cristãos não entende isto porque a maioria nunca foi ensinada. Nunca foram ensinados. Muitos vão à igreja, mas nunca ouviram essas coisas. Mas ainda assim sempre esteve neste livro. Sempre esteve na Bíblia. Mas é preciso o Espírito Santo abrir os seus olhos e dar a você um entendimento espiritual. A Bíblia fala sobre entendimento espiritual. Há um entendimento natural humano, é por isso que você pode ser um professor. Um professor de conhecimento religioso e ainda assim não saber disso? Você só pode saber disso através da revelação do Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo para entender a obra de Deus. Do contrário, a sua interpretação da vida vai ser tão ordinária, tão mundana e inútil. Porque o homem é um espírito. E os problemas básicos do homem são verdadeiramente espirituais. Mas a maioria não sabe disso. A maioria não sabe disso.
Esta é a razão pela qual muitos têm sofrido há tanto tempo, porque estão olhando para forças naturais, para auxílios naturais. Alguns olham para o governo e, vez após vez, os seus governos fracassam. Por quê? Porque são feitos de seres humanos como nós. E eles também estão buscando soluções para os seus próprios problemas pessoais. Como podem resolver o seu, quando não resolvem os deles? Enquanto isso, a palavra de Deus nos foi dada para te fazer ser bem-sucedido e próspero, independentemente dos governos. Independentemente. Mas se você não sabe disso, você sofre por nada. Quando você conhece Jesus Cristo, Ele te posiciona para se tornar um auxiliador de outros. Você se torna forte. Você se torna glorioso, porque Ele te dá uma vida glorificada. É isso que Ele te dá. Muitas vezes, pessoas têm que ir a médicos, e é por isso que eu agradeço a Deus pelos médicos. Ouçam, não minimizem ou condenem os médicos, eu tenho que dizer isso a vocês. Porque muitos pastores nossos são médicos. De fato, estamos quase completando a construção de um hospital enorme. E por que fazemos isso? Porque muitas pessoas precisam de ajuda, de médicos, até se posicionarem em sua fé. Muitas pessoas. O problema é que há médicos ruins, mas há profissionais ruins em qualquer lugar. Não apenas médicos, não, há políticos ruins, há profetas ruins também. Sim, são chamados falsos profetas. Então tem os ruins em qualquer coisa que é humana. Então o que você tem que fazer é, pelo Espírito de Deus, saber o que é a verdade. E para conhecer a verdade, primeiro você tem que conhecer Jesus, porque Jesus disse, eu sou a verdade. Com um artigo definido. Isso é importante. Ou seja, se você não conhece, nunca encontrará a verdade. Você busca a verdade e encontra fatos sem verdade. E aí há confusão. Você não sabia que alguém pode te contar um fato sem te contar a verdade? Porque a verdade vai além dos fatos. A verdade revela o motivo. Até mesmo na corte da lei, quando tentam julgar os motivos de alguém, eles cometem erros e já condenaram pessoas injustamente muitas vezes. Porque a julgam errado. Como se julgam os motivos de um homem? Tem que se conhecer o coração. E como se conhece o coração? Por isso que pessoas são condenadas injustamente, vão para a prisão, algumas até são mortas, porque foi dito que cometeram um crime que nunca cometeram. Por isso que eu amo orar por pessoas que foram julgadas erradamente. Algumas foram encarceradas erradamente. Eu oro por elas. Porque às vezes apenas Deus... Ninguém mais saberá a verdade sobre o caso delas. Não conseguiram se defender, tudo o que disseram as pôs ainda mais em problemas. Só em seus corações, às vezes alguns começam a pensar que talvez tenham cometido um crime, mesmo sabendo que não cometeram. Por causa de todo o processo. Mas nós temos uma vida glorificada. Eu quero começar do versículo em que paramos, Romanos capítulo 8, versículo 30. Isto é maravilhoso. Maravilhoso. Diz, além disso, aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E eu expliquei tudo isso para você antes. E ele diz, e aos que justificou, a eles também glorificou.
E eu expliquei isso. Veja, isso é muito maravilhoso. Deixa eu ler da versão amplificada. Veja, a amplificada não diz algo que não está no original. A amplificada apenas aumenta a clareza. Veja o que ela diz. E aqueles que assim pré-ordenou, ele também chamou. E aqueles a quem chamou, ele também justificou. Eu já expliquei isso. Absolvidos, feitos justos, postos numa posição justa diante dele. Maravilhoso. E aqueles a quem justificou, ele também glorificou. Veja, ele está explicando glorificou. Ele diz, elevando-os à dignidade divina, numa condição e estado de ser. Ou seja, quando você nasce de novo, quando você vem para Cristo e Ele te dá a vida eterna, a sua vida é elevada a uma dignidade que é celestial. Rapaz! Nós temos a identidade mais sublime e de maior realeza que qualquer outro. Uau! O que isso significa? Primeira carta de João, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês. João está escrevendo ao povo de Deus. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Comunhão. A palavra no grego é koinonia, significa parceria, participação. Ele está lidando com participação. Para que vocês também tenham comunhão conosco, e verdadeiramente ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja, isso é enorme. Ele diz, a nossa comunhão, a nossa parceria, a nossa fraternidade, a nossa participação é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é de espantar que Pedro disse que ele nos trouxe a união consigo mesmo. De fato, ele nos diz que fomos trazidos ao panteão celestial. Isso é maravilhoso. Panteão celestial, ou seja, entenda, um panteão é onde ficam todos os deuses de um grupo em particular, de uma nação ou religião, o que quer que seja, de um reino. Todos os deuses. E então a Bíblia diz que ele nos trouxe para a comunhão da essência divina, da natureza divina. É impressionante. Ele nos elevou para chegarmos à classe dele. Porque ele diz que somos filhos dele. Quando você nasce de novo, nasce com a vida de Deus. E então você é trazido por esse nascimento à classe de ser dele. Veja, quando você nasce, você se torna o mesmo humano com os seus pais. Você nasceu para ter o mesmo tipo de vida dos seus pais. E Jesus disse, você deve nascer de novo. Porque tendo nascido como humano para se tornar um filho de Deus, você tem que nascer de novo. Nascer com o Espírito de Deus, nascer com a vida de Deus. E quando você nasce com essa vida de Deus, você tem a mesma natureza dele. Você é trazido à comunhão com Deus, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Então, em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 3, vá para o versículo 1, eu quero mostrar algo para você nos versículos 1 e 2. Veja o tipo de amor que o Pai... Veja, porque isso está além do pensamento humano. Eu estou falando isso para você e você, será que isso é verdade? É por isso que ele está dizendo, veja o que ele diz. Veja o tipo de amor que o Pai nos tem concedido. Ele derramou tanto amor sobre nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A palavra traduzida como filhos aí vem do grego teknon. De fato se refere a alguém que nasceu de outro. Não simplesmente alguém que talvez seja chamado de filho porque se parece com você. Você entende? Ou alguém que você criou, porque aí é outra palavra, huios.
que se refere a alguém que você criou. Em nossa língua foi traduzido por adoção. Mas aqui ele usa a palavra teknon. Ou seja, você de fato nasceu dele. Então, quando você nasceu de novo, o que aconteceu foi que a vida de Deus, a vida e a natureza de Deus suplantou a vida humana com a qual você nasceu dos seus pais. Veja, você não tem duas vidas, você tem uma. Agora que você nasceu de novo, você tem uma nova vida. É a vida e natureza de Deus que está no seu espírito agora. Você não é mais uma pessoa ordinária. Por isso que o seu relacionamento com Deus se tornou genuíno, se tornou real, se tornou verdadeiro. Mas se não te ensinam essas coisas, você não sabe que é isso que a Bíblia diz. É por isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, este é uma nova criatura. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou te mostrar outra coisa. Vai então para Tiago. Livro de Tiago. Quero te mostrar algo lá. Capítulo 1, verso 18. Veja o que diz. De sua própria vontade, ou seja, ninguém o fez fazer isto, foi uma escolha dele. De sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos deu a luz com a palavra da verdade. De sua própria vontade, ele nos deu a luz. Ele está falando do segundo nascimento, nascer de novo. Diz, de sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos... Oh, Deus! Veja isto! Para que fôssemos um tipo de primícias das suas criaturas. O que significa primícias? Uma primícia é o primeiro e o melhor. O primeiro e o melhor do que você produz. O primeiro e o melhor, o topo da classe. Então ele diz que a vontade de Deus foi da vontade de Deus nos gerar através da sua palavra. Tendo nascido de novo não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então ele nos deu a luz pela sua palavra, para que pudéssemos ser um tipo, uma classe de primícias das suas criaturas. Você é o primeiro e o melhor, o topo da classe da criação de Deus. Se você não sabe disso, como vai viver assim? Todo dia você se olha no espelho para ter certeza que está ok para ir para o trabalho, ok? Você quer sair, você se olha no espelho, olha sua roupa, o seu cabelo, vê o que está vestindo. Então, você tem uma imagem da sua aparência. Quando você sai, não é assim? A Bíblia diz que todo aquele que se olha no espelho e se esquece da sua aparência, tem algo errado com ele. Ele diz assim é a pessoa que olha para a palavra de Deus e se esquece do que a palavra disse. Ele diz que a palavra de Deus é como espelho, para que possamos olhar para ela. E quando você olha no espelho de Deus, ele diz, mantenha na sua mente essa imagem de você que Deus te deu. Mantenha essa imagem na sua mente. Viva a sua vida todo dia com essa imagem. Isso vai dar sentido aos seus passos. Não importa quem te condena, você não vai pensar no que os outros falam de você, você não se importa. Porque Deus te deu uma imagem de si mesmo. E é isto que conta. É isso que conta. Você ainda está aí? Eu amo isso, eu amo. Veja essa parte de novo. A versão amplificada do verso 30 de Romanos capítulo 8 que eu li. Veja a última parte de novo, veja o que diz. Ele também glorificou, elevando-os a uma dignidade celestial. Diga, eu tenho uma dignidade celestial. Imagine se isso fosse dito na igreja. Imagina se tivessem te dito isso há 5 anos. Ouça, essas são as coisas que eu tenho estudado a minha vida inteira. Estudando a palavra de Deus assim, entendendo e andando à luz disso. Imagine se você soubesse disso há 10 anos. O que teria acontecido à sua vida? E entenda, isto é tão pequeno comparado a tanto mais. Imagine, é isso que eu consigo falar para você em alguns minutos? Certo, deixa eu te dar mais.
Eu vou dar mais. Efésios capítulo 2, começando do verso 4. Você vai gostar. Depois, lembre-se, quando Jesus morreu na cruz, ali nele éramos nós na cruz, porque ele estava morrendo por todos nós, não por cristãos. Ouça, não se engane com isso, Jesus não morreu para os cristãos, ele morreu para o mundo inteiro. Aqueles no mundo que creem nele e aceitam a sua obra de salvação são os que se tornam cristãos. Você entende? Então ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Depois de você crer que ele morreu por você como pecador, então você recebeu a vida que ele dá e se tornou cristão. Então ele não morreu por cristãos. Morreu por pecadores. Sempre lembre disso. Certo? Então estamos lendo algo aqui. Eu estava explicando para você, mantenha essa passagem aí. Eu estava explicando que quando Jesus estava na cruz, ele era nós. Éramos nós naquela cruz. Todos nós, porque ele estava nos representando naquela cruz. E então ele morreu, o que significa que morremos, porque ele estava morrendo por nós. E então ele foi sepultado, o que significa que fomos sepultados. A Bíblia diz isso, tudo que eu estou falando aqui. Então ele foi sepultado e na mente da justiça, na mente de Deus, todos fomos sepultados. Ele foi ao inferno e nós, nele, fomos ao inferno. E então no inferno ele derrotou Satanás e os demônios das trevas. Nós ainda estávamos nele. Legalmente, ele era um representante legal quando tudo aquilo aconteceu. Então, quando ele derrotou Satanás, nós em Cristo derrotamos Satanás. Você está acompanhando aí? Porque ele era nosso representante. Então, Deus o ressuscitou dos mortos. Quando ele foi ressuscitado dos mortos, nós ainda estávamos nele, na mente da justiça. Então, quando ele foi elevado, nós fomos elevados com ele. É assim que Deus nos vê agora. Tudo o que Jesus fez foi por nós, estávamos nele. É por isso que ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com uma nova vida. A vida da ressurreição. Então todo aquele que crê nele não tem aquela vida com a qual ele foi para o inferno, porque os nossos pecados ficaram sobre ele, ele foi como nós, o representante dos pecadores. Ele ressuscitou o justo Jesus, sem pecado. Você entende? Porque ele foi para o inferno com nossos pecados. Agora, ele derrotou o diabo e pagou a pena completa. E ele está de volta à vida. Agora, antes disso acontecer, se você ler na Bíblia, você vai ver que, depois da ressurreição dele, quando ele saiu da sepultura, ele ficou ali naquela região de jardim onde estava a sepultura. E os discípulos foram informados que ele havia ressuscitado. E havia uma pessoa ali olhando ao redor, de onde haviam tirado o seu corpo, pensando, talvez alguém levou o corpo dele, era Maria. Ela olhando ali, ela vê um homem que ela achou ser o jardineiro e ela diz a ele, na verdade, houve uma conversa. Bem, entenda, foi uma resposta. Ela perguntou aonde você o levou. Eu estou procurando o corpo dele. E ele diz, Maria. Veja, ele chamou o nome dela. Quando ele chamou o nome dela, de repente, ela reconheceu a voz dele. E ela disse, Rabone. Ela queria correr em direção a ele. E ele disse, não me toque. Eu ainda não subi para o meu pai. Ele disse, mas vai para os meus irmãos. Diga a eles que me encontrem na Galileia.
Ele queria dizer, antes de eu encontrá-los na Galileia, eu ainda vou subir ao meu Pai, não foi isso? Ele disse, diga que me encontrem na Galileia. Não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Agora, quando você estuda mais aprofundadamente a Bíblia, a palavra de Deus te diz o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi que ele estava levando o seu próprio sangue como sacrifício para levar ao Pai. Ele havia se tornado nosso sumo sacerdote. Ele estava levando o seu sangue ao céu para apresentá-lo. E se aquele sangue fosse aceito, então ele voltaria para a Galileia. Veja bem, a Bíblia nos diz que ele foi ao céu e apresentou o seu sangue. E ele foi aceito, e ele foi para a Galileia. E a primeira coisa que ele diz quando encontra os discípulos é: Pai seja convosco. Aleluia! Pai seja convosco. Em outras palavras, está feito, aconteceu. Pai seja convosco. E acharam que tinham visto um fantasma. Ele disse, toquem-me, toquem. Lembre, ele tinha dito para a mulher não tocar. Tem gente que diz, ele disse para não tocá-lo porque ela era uma mulher. Não, 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 1000 vezes não. Não foi isso. Não, 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 foi o que eu acabei de dizer, está na Bíblia. Ele disse, toquem-me. Um fantasma não tem carne ou ossos como veem que tenho. Eles o tocaram, e a Bíblia diz que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Aleluia! Você ainda está aí? Então agora veja o que a Bíblia diz, eu amo isso. Efésios 2, verso 4. Veja isso, veja. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com o qual nos amou, Ele nos amou ainda quando estávamos mortos em pecados. Veja isso, Deus nos amou mesmo quando estávamos mortos em pecados. Ele nos amou, mesmo quando ainda éramos pecadores. Foi por isso que Ele pagou o preço por nós. Veja, mesmo quando estávamos mortos em pecado, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Oh Deus, eu amo isso. Deixa eu ler da versão amplificada, veja. Vá para o verso 4, na amplificada eu quero te mostrar. Mas Deus tão rico, Ele é em sua misericórdia, por causa do... e para satisfazer o grande, maravilhoso e intenso amor com o qual Ele nos amou, mesmo quando estávamos mortos, perdidos em nossos atalhos e transgressões, Ele nos tornou vivos juntamente em comunhão e em união com Cristo. Ele nos deu a própria vida de Cristo. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Ele nos trouxe a comunhão e nos deu a própria vida do próprio Cristo. A mesma nova vida com a qual Ele o vivificou. Vivificar significa tornar vivo. Porque ele estava morto, então ele o ressuscitou de volta à vida. E ele diz, a própria vida do próprio Cristo nos foi dada, a mesma nova vida com a qual ele o vivificou. Pois foi pela graça, favor e misericórdia que vocês não merecem que foram salvos, libertos do juízo e feitos participantes da salvação de Cristo. Ai! Como você pode saber disso e não querer contar ao mundo inteiro? Essas são as coisas que lemos. São as coisas que vemos na Bíblia. E aí muitos não entendem a nossa paixão. Por que vocês são tão apaixonados? Por que querem que o mundo inteiro ouça isso? Porque há um tesouro nesta coisa. Isso é grande demais. Isso é enorme. Como você pode ignorar? Deixa eu ler mais. Romanos capítulo 8. Eu quero ler do versículo 16 até o 17. Veja o que ele diz. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, ele está escrevendo para cristãos, certo? Ele inicia a carta no primeiro versículo dizendo para quem está escrevendo. Então ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como você sabe que é filho de Deus? Veja, o Espírito de Deus testifica com seu próprio espírito que você é filho de Deus. Agora veja. Ora, se somos filhos, então somos herdeiros, significa somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, Deus! Oh! Há uma questão de tradução aí, para entendermos o que significa. A palavra grega aqui é sunkleronomos. Sunkleronomos significa... Eu gosto da tradução King James, herdeiros juntamente. Certo? Herdeiros juntamente. Agora, isto significa... Entenda, é diferente do que a maioria das traduções diz, co-herdeiros.
co-herdeiros podem compartilhar algo 50-50, certo? Podem compartilhar algo 30-70, 60-40, podem compartilhar e cada um tem uma parte, cada um tem um pedaço. Mas quando se herda juntamente, juntos eles possuem 100% daquilo. Ninguém tem nada sem que o outro também tenha. Eles têm posse igual sobre os 100%. Isso é imenso. A Bíblia diz que somos herdeiros juntamente com Cristo. Em outras palavras, tudo o que pertence a Jesus Cristo se tornou também nosso. Por causa do amor de Deus. Foi uma escolha dele. Não, você não ouviu. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Como você pode saber disso e estar quebrado? Como pode saber disso e limitar a si mesmo ao seu emprego ou ao seu negócio e as finanças que o seu país permite? Como você pode saber disso? Ouça, quando você sabe disso, levanta sua cabeça acima das nuvens. Você pensa como Deus. A sua vida já mudou. Não há mais limites. Sem limites. Sem limites. Eu vivo uma vida sem limites. Você pode dizer agora. Diga, eu vivo uma vida sem limites. Diga, a partir de hoje. Diga, a partir de agora. Eu vivo uma vida sem limites. Ouça, essa é a mensagem que você precisa. É disso que você precisa. Com isso, a sua criatividade vai adquirir vida. O seu senso de inovação vai ter vida. Você se torna uma pessoa de soluções. Deixa eu te dar mais um. Meu Deus, meu Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu quero ler da versão amplificada. Ele diz, pois somos... Note, ele não diz éramos ou seremos. Viram? Nós somos, tempo presente, agora mesmo. Somos obra das mãos do próprio Deus, somos feitura dele. Ai, 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 ai. Significa que Deus pôs uma etiqueta em mim. Em outras palavras, não importa o que acontece no mundo, no reino do Espírito, eles reconhecem quem eu sou. Por quê? Porque há uma etiqueta em mim. Por exemplo, quando você pega um telefone, um dispositivo, esse aqui é o quê? É Samsung? Bom, então a Samsung tem uma etiqueta aqui que diz que é um dispositivo Samsung. Você entende? Não precisa olhar muito para saber que é Samsung, o nome está aqui. Veja, a Bíblia diz, entenda, isto aqui é feitura da Samsung. Você entende? Isso é obra das mãos da Samsung. Muito bem. Então, ele diz que nós somos obra das mãos dele. Glória a Deus! Eu quero que você entenda isto. Eu quero que você entenda o que ele está te dizendo. Você diz, sim, mas Deus criou tudo. Veja, não é isso que ele está tentando dizer. Você tem que ouvir o que ele tenta dizer. Ele não está falando de, eu criei tudo. Não é isso que ele está dizendo. Ouça. Ele diz, pois somos obra das mãos do próprio Deus, feitura dele, recriados em Cristo Jesus. Esta é uma criação especial, ele diz recriados. Houve a primeira criação da qual se fala no livro de Gênesis, certo? Mas não, aqui é uma recriação em Cristo Jesus. Isso é diferente, veja o que ele está te dizendo. Recriados em Cristo Jesus, nascidos como novo. Nascidos de novo, somos algo novo. Para esse propósito, que propósito? Para que possamos fazer aquelas boas obras que Deus predestinou, planejou de antemão, para nós que tomamos caminhos que Ele preparou antes do tempo. O que significa que na minha vida, Deus já preparou os meus caminhos. Ele planejou a que escola eu iria. Ele planejou a rua onde eu ia morar. Ele planejou aqueles que seriam meus amigos. Ele planejou qual emprego eu teria.
Ele planejou todo o lugar aonde eu iria. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Você entende do que eu estou falando? Veja isto, que tomamos caminhos que ele preparou antes do tempo. Isso não é tudo. Para que andássemos neles. Vivendo, veja o que ele diz agora, ele diz vivendo a boa vida que ele pré-arranjou. Vivendo não apenas a vida, mas a boa vida. Que ele pré-arranjou, que ele preparou para nós vivermos. Alguém grite amém! Agora você entende. Quando eu digo que a doença, que a enfermidade, que a pobreza, nada disso é parte da minha vida. E você pode estar aí na sua casa e dizer, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Se você já foi pobre um dia, agora é a sua hora de dizer, eu nunca mais serei pobre na minha vida. A partir de amanhã, na verdade, a partir de agora, quando encerrarmos, quando você vir seus amigos, diga a eles as coisas mudaram. Está tudo diferente. Eu sou um outro homem. Eu sou outra mulher. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Agora ouça aqui. Ouçam. Ouçam. Então você diz, coisas boas estão vindo ao meu caminho. Porque eu estou no caminho que foi pré-arranjado para mim. Coisas boas estão no meu caminho. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Ok. Então deixa eu dar mais uma passagem. Para que você entenda por quê. Por que queremos que o mundo inteiro conheça? Como você pode conhecer essas coisas e ficar quieto? Eu não consigo ficar quieto. 1 Pedro capítulo 2. Eu quero ler do versículo 9. Por favor, a versão amplificada. Vejam. Mas... sabe, anos atrás, eu ainda me animo hoje em dia. Quando eu comecei a descobrir estas coisas na minha Bíblia, eu ficava lendo e apenas gritava. E eu ficava correndo no meu quarto, correndo. Glória! 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 E eu pulava. Glória! E eu voltava e sentava de novo. E ia lendo. E aí, de repente... eu dizia, Senhor, se tiver mais algo assim, eu não sei se eu vou resistir. Eu comecei a descobrir essas coisas, eu era adolescente. Pense nisso, faz muito tempo. Não, deixa eu ler para você. Mas vocês são. Ei! Não vocês serão. Isso não é uma promessa. Ele não está prometendo a você. Ele está te dizendo o que está acontecendo com você agora. Ele está descrevendo você agora. Ninguém conhece você mais do que Deus. Ele diz que a palavra dele é um espelho. Veja, o espelho está te mostrando como Deus te vê. Veja o que ele diz. Mas vocês são. Diga, eu sou. Veja o que ele diz. Ele está escrevendo para a igreja. Mas vocês são uma raça escolhida. Um sacerdócio real. Significa que eu sou da realeza? Agora você entende. Não é como aquelas pessoas que dizem, eu sou da família real, tal.
Eu sou da família real tal, não há realeza nenhuma nessas pessoas. Francamente, nada é real nisso. Não, não. É só uma posição política. De fato, dia desses houve um rei. Disseram que o presidente do país demitiu ele do cargo de rei. Como um rei pode ser demitido? Significa que não havia realeza nenhuma no sangue dele? Dá pra demitir o seu sangue real se ele for real? Então veja, não era realeza coisa nenhuma. Mas ouça, ele diz, veja, não perca essa verdade. Vocês são uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação dedicada. Ei, veja isso, o povo especial de Deus comprado por ele. Diga, eu sou especial! Você já viu algumas pessoas? Elas não entendem a gente. Então, quando elas nos veem, talvez você chegue no escritório e dizem o que há de errado com ele, com ela. Ele acha que é especial. Eles não entendem isso. Eles não nos entendem. Eles dizem, ele acha que é especial. Sim, eu sou especial. Eu sou muito especial. Veja isso de novo, veja. Veja aí. Ele disse, ele nos chama de comprados por Deus. Como fomos comprados? Com o sangue de Cristo. É o que a Bíblia diz. Ele derramou o seu sangue. Você foi comprado por Cristo. Pelo sangue dele. Eu queria ter tempo para te falar disso em detalhes. Mas não dá hoje. Veja isso. O povo especial de Deus comprado por ele. Para que vocês possam, ele quer que você faça isso. Para que vocês possam proclamar. Proclamar as obras maravilhosas e demonstrar, Ele diz demonstrar as virtudes e as perfeições daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus para demonstrar suas virtudes e perfeições. Oh! O mundanismo acabou para mim? Diga, o mundanismo acabou para mim? Não há mais nada ordinário na minha vida. Você está me ouvindo? Diga, não há mediocridade em minha vida. Eu amo isso, eu amo a palavra de Deus. Você a ama? Sabe? Não importa o que você está passando, você vai experimentar uma transformação repentina. Você vai cantar. Será de repente, uma transformação repentina está prestes a acontecer. Obrigado, Senhor. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.